O que é PNL? PNL tem sido um assunto polêmico e muito conversado nas últimas décadas de acordo com sua eficácia, de acordo com seu funcionamento, e vários especialistas dizem que dá muito certo, de que dá muito errado, que não funciona, mas o que a gente tem parado para perceber é que a PNL ela pode aumentar a performance de muitas pessoas, como vendedores, como coaches, como grandes empresários ou pequenos operários numa empresa. Seja o que for, a PNL pode-se dizer que ela tem muitas dúvidas, tem muitas questões a serem discutidas e que provavelmente está faltando aquele dedinho especial, aquele empurrãozinho para que possa dizer que ela pode ser uma ciência ou não. Então, o que vamos fazer nesse vídeo é falar mais sobre o que é PNL, como ela funciona e por que ela deveria ser estudada por mais pessoas, incluindo terapeutas, incluindo psicólogos, incluindo médicos ou outras áreas do conhecimento. Eu sou Bira Nunes e sou psicólogo em formação no último semestre e eu gostaria de esclarecer mais sobre a programação neurolinguística. Portanto, seja bem-vindo ao meu Biraverso. No vídeo de hoje você vai sair daqui sabendo o que é programação neurolinguística ou PNL, que tantas pessoas estão falando, tantas pessoas sempre comentam, porém ainda não sabem bem como ela funciona. Alguns chamam até de bruxaria, outros chamam de magia, outros falam que é coisa do demônio, de Satanás, e é por isso que vamos desmistificar toda essa coisa, todas essas polêmicas, essa gama de informações errôneas que tem passado por aí. Primeiramente, a programação neurolinguística, como o seu nome sugere, ela utiliza de uma forma de programação, que é uma forma de manutenção, conhecimento, transformação. E neurolinguística, a gente separar a palavra neuro, que é de neurológico, que é de cérebro, e linguística, que vem da fala, da forma de se expressar, comunicação verbal, não verbal. A gente traz um link de informações muito grande, porque o que a gente pode estar trabalhando quanto a isso? A programação neurolinguística ela tem base com alguns estudos feitos em psicologia de acordo com técnicas funcionais em que algumas pessoas podem ter demonstrado uma melhora súbita, uma melhora repentina nos seus lados, nos seus conceitos terapêuticos. Então, o que a gente vai lá para trás falando sobre Richard Bandler, John Grinder, é que a situação foi a seguinte: eles pegaram algumas terapias que estavam funcionando, encontraram pessoas que superaram fobias ou alguns problemas e fizeram uma engenharia reversa para descobrir como é que essa situação tenha se desenrolado e como é que funcionou para essa pessoa. Então ocorre que algumas pessoas falaram sobre sentimentos, sobre coisas que ajudaram elas a vivenciarem situações e superar elas. Então, o que a gente vê na programação neurolinguística fica definido como um padrão comportamental que pode ser visto em diversas pessoas diferentes, de diversas formas, e foi trabalhado acerca do biofeedback. Biofeedback é uma relação entre sentimento e sensação e memória com o aprendizado. Então ocorre que você tem uma sensação que você vai construindo ao longo da vida e quando você vai lembrando dessa sensação, ela vem imediatamente para você. Para exemplificar com clareza, eu gosto de falar sobre o suco de limão ou limão azedo. A sensação que você tem de estar mordendo o limão azedo é de fazer careta imediatamente. Ou a expressão assim de nojo quando você imagina uma pessoa enchendo um copo com saliva e tomando ele. Então são situações que vão dar aversão, vão dar reforço, que a gente vai sentir naquela mesma hora. A base gira em torno de psicologia, gira em torno de hipnose, então não dá para não deixar de falar sobre a relação dessas áreas. Então ocorre que esse biofeedback é uma das palavras-chave para descrever a programação neurolinguística. Porque o que vai acontecer? Quando você está trabalhando com uma pessoa acerca de seus sentimentos, acerca de seus problemas, naquela situação ela vai trazer aquilo à tona e ela vai sentir, ela vai conseguir descrever essas sensações, como tristeza, felicidade, medo. Então a neurolinguística está muito relacionada a uma ciência das emoções, ciência das expressões e o que eu gosto de chamar de ciências comportamentais ou ciências humanas. Então, acerca dessa
problemática que eles foram desvendando aos pouquinhos, fazendo essa engenharia reversa com estudos de caso em que eles pegavam uma pessoa, um sujeito que superou uma fobia, eles buscavam tatear como é que essa situação se desenrolou para aquela pessoa. Por exemplo, medo de altura, como é que uma pessoa poderia ter vencido o medo de altura? Então, olhando situações de cima, vendo quais sensações ele tem. E eu posso trazer isso no conteúdo futuro do canal, então fica comigo, lembra de deixar aquele joinha, se inscrever. E eu vou falar bastante assim sobre fobias e superação delas também. Como é que funciona esse mecanismo que a neurolinguística nos traz. E acerca dessa problemática assim do medo de altura, como é que uma pessoa pode estar resolvendo isso? É, Existe uma coisa chamada dessensibilidade. Inclusive é muito falado nesse livro aqui, ó, Ressignificando, que a dessensibilidade, que a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar de um estímulo que causa aquela sensação, porém um grau menor. E acontece que uma pessoa com medo de altura tem que envolver altura. E todo o processo terapêutico ele inclui também com que a pessoa ela possa descrever como é que ela está sentindo. Você pode fazer até no consultório, quando está conversando com alguém, trazer essa sensação, essa situação que a pessoa possa lembrar, de acordo com o que eu falei também no vídeo passado, que é sobre o biofeedback. Você pode conversar com a pessoa perguntando qual é a sensação lhe traz, você sente enjoo, você sente vertigem. Então acontece que quando a pessoa ela começa a descrever, ela pode associar imediatamente sobre aquela situação ou a memória de algo que levou a sentir tudo isso que aconteceu com o corpo dela. Então a PNL ela tem esse poder de trazer à tona certas situações passadas, o que acontece também na hipnose, só que na hipnose você leva o transe em consideração. E digamos assim que a PNL é como se fosse um complemento terapêutico, um complemento hipnótico. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que sempre quis saber como é que funciona a PNL, o que é PNL. E assista meu próximo vídeo, porque juntos estamos nos tornando especialistas em programação neurolinguística.